Oiê, Olá, tudo, tudo e aí? tudo. Hoje é um teminha bem legal que a gente vai falar aqui, né? Um tema, assim, bem bacana, que é como as nossas emoções, nossos sentimentos podem interferir até no nosso corpo físico, né? E o que será que está ligado aí às dores que estão nos nossos corpinhos tem a ver aí com o serzinho que está nesse corpo, né? O que as coisas que estão ali, tanto internas quanto externas de nós, podem ter muitas vezes a algum sentido nisso tudo. Aqui a Mai colocou que hoje ela vai curar a lombar dela. É, vamos fratura essa insanidade aí, tá? Ok. Oi, Gil. Tudo certo, Gil? Tudo certo, boa noite. Estamos aqui para mais uma live da Escola das Emoções e Sentimentos, com o tema que a Mayara vai abordar hoje, as dores, né? As dores, a questão do corpo, de que forma isso interfere, realmente de que forma isso nos limita, nos poda. Uhum. E também serve muitas vezes para a gente entrar em alguns espaços de percepção e até de empoderamento, né? Porque Uhum. quando a gente consegue reconhecer e sobrecriar as nossas dores, normalmente atrás delas, né, está uma potência, está uma, uma energia de criação, de percepção Isso muito mesmo. grande, né? Então, gratidão, Mai, por estar acompanhando você neste momento. Estou aqui para o que você precisar, né? E sinta-se então à vontade para trazer a sua percepção com relação a essa temática que eu acredito que ela deve ser uma questão recorrente na Uhum. grande maioria das pessoas, né? Porque Sim. depois que a gente descobre algumas técnicas, algumas ferramentinhas, alguns truquezinhos, a gente até lida um pouco melhor com isso, né? Uhum. Mas normalmente a gente faz o contrário, né? A gente cria as dores para aí depois tentar reconhecer o que está se passando, né? Então, Isso Maia, mesmo. contigo, qualquer coisa, eu estou aqui para te auxiliar. Ó, muita gratidão, Diana, gratidão e boa noite a todos, lá todos que estão entrando. Hoje a gente vai assim com uma live assim bem legal, né? Porque quem aí já não teve uma dorzinha assim no corpo, né? Uma intensidade, né? Que muitas vezes estava ali com uma emoção assim que você sentia, né? O quanto muitas vezes a gente traz para o nosso corpo, né? As intensidades para mostrar algumas coisas, né? Quem aí já não escutou que vamos pegar um exemplo assim bem clássico, que é os pais com os seus filhos, né? Quando o filho está doente, muitas vezes o pai ou a mãe começa tipo se dar assim aquela dor, pega toda aquela dor pro filho e passa para ele. Mas a gente pode pegar isso como sendo um exemplo bem clássico de uma gripe, né? Uma gripe assim, ela é bem legal porque por que ela é legal? Você pode perceber muitas vezes nas famílias um pega, todo mundo vai pegando. Então é como se fosse um ciclo repetitivo, sabe? Uma pessoa pega, você pega e vai indo, vai indo, vai indo. Mas o que isso tem a ver, né? Por que tem muitas pessoas que pegam isso? Por quê? Quando a gente tenta pegar questões externas para lidar internamente, do tipo assim, aquela pessoa está sofrendo, o que eu posso fazer para ela? Muitas vezes você pega aquela dor para ela, para você, como sendo real e verdadeira para você. Quem aí não escutou que se você está perto de uma pessoa gripada, você vai pegar essa gripe também? Isso muitas vezes são crenças limitantes que impõem a gente para ter todas aquelas questões aí para vir à tona também no seu corpo, porque se você tem a crença de que se uma pessoa que está aí no seu lado, que está doente, ela pode passar para você, muito provavelmente você vai ter isso, você vai ter essa patologia, essa dor, essa intensidade no seu corpo. E querendo ou não, tudo é vibração, tudo é energia, né? E os micróbiozinhos, eles muitas vezes eles sabem, os vírus, eles sabem muitas vezes quais as pessoas pegar, né? Por esse sentido de que
É muito mais fácil você lidar com questões no seu corpo, muitas vezes, do que emocional. Por quê? Porque o corpo, o que acontece? Quando vem uma intensidade no corpo, de alguma emoção, algum sentimento que você tem, um exemplo assim, uau, dor de cabeça, enxaqueca. Quem ainda já teve uma enxaqueca assim de uma semana? O negócio assim só parou com medicamento faixa preta muitas vezes. Ou muitas vezes, para passar, você tem que tomar um medicamento muito forte para isso. E o que muitas vezes a enxaqueca vem? A enxaqueca muitas vezes pode vir do estresse no seu trabalho, pode vir de um estresse familiar, ou local onde é que você está trabalhando, onde é que você está morando, e tudo vai indo nesse sentido. Então, tudo começa a vir para o seu mundo. E o que acontece? Quando você traz essa intensidade, tem que perceber assim, nós temos o nosso corpo físico e outros corpos sutis também, né? Que é a parte mais energética. Esses corpos sutis, antes de uma dor vir para o nosso corpo, os nossos corpos sutis vão pegando. E vai pegando as camadinhas, camadinha. No Axis a gente fala todas as 9 camadas que tem no enunciado aclarador. Então, é nessas camadinhas, a gente vai indo, tem um monte de camadas. Quando esses corpos sutis estão ali, uau, né? Essas camadas não aguentam mais, vem para o nosso corpo. Por que nós falamos muito nas terapias, né, Diana, que trate aquilo que está no seu emocional antes de virar uma patologia no seu corpo? E por que muitas vezes você faz terapias e parece que não resolveu nada? Parece que não saiu nada, sabe? É como se você tem a sensação de que não foi nada. Verdade que não foi nada, foi pegado tudo aquelas coisas que estavam nos seus corpos sutis, todas aquelas camadinhas, foi liberado e você que não está percebendo que isso está sendo feito aí no seu corpo. Porque se nós pudéssemos ver claramente o que acontece nessas 9 camadas, muitas vezes você vai ver uma pessoa e ficar tipo assim, opa, eu acho que eu não vou mexer com essa daí eu vou deixar quieto. Sabe por quê? Porque ali a gente é nós mesmos, não tem como esconder. Ali aparece todas as coisas assim, legaisinhas muitas vezes que a gente faz, sabe? De pensamentos, sentimentos, emoções negativas que vão criando isso. Isso Na são verdade, tudo Mai, plasmado. tem as situações também de que Uhum, muitas vezes a pessoa procura uma terapia para uhum, resolver problemas assim gigantescos e acaba uhum, resolvendo muito mais do que ela procurou resolver, né? sim. Então, normalmente, quando se trata isso, a gente já, de imediato, já troca as questões de metas, projeções, expectativas, Uhum, né? Para você não criar toda uma realidade e não acessar outras que também estão uhum, disponíveis para acessar. E me permita colocar com relação à minha percepção de corpo e ser, né? É, eu gostava até de brincar em sala de aula com os alunos. Nós somos um ser e nós temos um corpo, né? Então, a grande maioria não consegue perceber que existe a, essa conexão entre ser uhum, e corpo. Então, veja, nós somos um ser que habita um corpo. E na grande maioria das vezes a gente acaba achando que é o contrário, né? Então, a gente até trabalhou isso no nosso programa Gratidão e Escolha ontem, a questão do seu corpo é a ferramenta. E é por isso que as dores, que as intensidades que estão em planos uhum, emocionais, sentimentais, elas são sentidas pelo corpo. Mas, na verdade, são sinais que o corpo está emitindo, que o corpo está emanando, para que você perceba e que você reconheça, peraí, tem alguma coisa acontecendo que está fazendo com que o meu corpo gere um espaço de dor, um espaço de intensidade. E muitas vezes a gente não consegue acessar de imediato isso. E aí uhum. vem as ferramentas expansivas no sentido de faça a pergunta, o que está por trás disso que eu não estou percebendo? Qual é a consciência que se requer aqui? Porque agora há pouco mesmo eu estava falando aqui com uma pacientezinha, né? As perguntas, elas vão te levar para esse espaço de expansão. Porque o seu corpo é o veículo.
E aí, eu falei ontem também, e talvez seja oportuno repetir, o seu corpo é como a sua casa, é a sua morada. Então, se a sua casa está bagunçada, se a sua casa está suja, como você se sente? Então, se você, ao entrar no seu corpo e ele estiver meio bagunçado, emoções, sentimentos, pensamentos e uma série de coisas que não estão te conectando com frequências maiores, com harmônicas mais altas, é óbvio que o seu ser não vai se sentir bem aí. E aí o seu corpo precisa criar intensidades, precisa criar dor para te mandar um recado. E muitas vezes a gente fica dias penando em função disso. E ok, ninguém gosta de passar dor, né? Então ainda a gente tem um ponto de vista de que a gente precisa recorrer imediatamente a alguma coisa para aliviar essa dor instantânea. Mas qual é a mensagem que está por trás disso? E a prova de que nós somos um ser que habita um corpo é que quando a gente dorme, o nosso querido corpo fica descansando e muitas vezes a gente vai por aí, né? O que é um sonho, se não alguma memória, alguma lembrança, talvez até de um lugar que você visitou enquanto o seu corpo estava descansando. Então é uma percepção que a gente começa a acessar e fica fácil de reconhecer que, como ser, a gente é um ser infinito, de total possibilidades. E que sim, que eu posso também ir lá com a minha energia e me conectar com a minha mãe, que não está bem. E como você disse, né, Mayara, trazer essa dor, essa intensidade para o meu corpo. Como terapeutas mesmo, muitas vezes a gente entra num espaço de tanto querer curar ou ajudar o outro, que a gente acaba trazendo algumas situações, né? Então, a gente precisa lidar também com a ferramenta para cada um ficar com o que é seu. Porque, percebe, quando eu trago a dor da Mayara aqui para tentar ajudar ela, eu não vou aliviar a dor dela. Eu só vou sentir também. Porque o que está causando lá a dor dela, eu não consigo acessar aqui. Mas o fato de eu me conectar com essa energia, eu vou acabar sentindo isso. E tem gente que não precisa nem ser terapeuta, né? Que entra num espaço, não sai legal, que conversa com algumas pessoas e às vezes a pessoa fica bem e ele fica para baixo. Então tem toda essa questão energética que é do ser, mas que está refletida no corpo, né? Então o corpo é um veículo, é um instrumento, é o meio que você está nessa realidade. E as intensidades, as dores, o Axis diz que nem existem, né, Mayara? Isso mesmo. E por que que não existe? Porque a gente cria, na verdade. E na verdade é só um reflexo, né? Uhum. Porque é só tipo assim, é o corpo assim te dando assim o último sinal. Eu sempre falei isso no consultório. A nossa dor é o último sinal que o teu corpo tá dando. Ele tá tipo assim, pelo amor de Deus, olha pra mim, me veja, eu tô aqui. Sabe, tá acontecendo alguma coisa e você não tá olhando, olha pra mim. É assim que o nosso corpo se retrata. Por quê? O nosso corpo, como foi visto também nos cursos e tal, que é, o Axis às vezes fala assim, o nosso corpo veio da Terra. Se você for ver, a gente tem os nossos minerais aqui dentro, né? O ferro e tal, tem aí. E o ser? Se o ser vai embora, o que acontece? O corpo não volta para onde é que estava e o ser vai ali para outro lugar? Né? Porque se a gente for entrar nessa parte aí, por que muitas vezes uma criança já nasce com alguma coisa, alguma dor, sabe, com alguma doença, alguma coisa? Tem algo por trás disso e fazendo alguma sessão, alguma coisa assim, para perceber o que está acontecendo, você sabe lidar com aquilo, sabe com o que é que tu está mexendo aí. Por isso que é o quê? O que é que muitas vezes a gente faz? Como a Jana colocou, quando você faz uma sessão, você não vai liberar só aquilo. Digamos assim, a dor da lombar da Mai, né? Vamos pegar esse exemplo. Digamos assim que ela faz uma sessão aí de MTV ou alguma outra coisa, né? Só que a dor não passou quase. Passou aquela intensidade, mas ela percebe que ela tinha outra questão e aquilo lá fluiu, já foi. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente coloca a forma, estrutura, expectativa e projeções naquilo que a gente gostaria de ter
E na verdade vai ao totalmente contrário, né? Uma coisa que eu acho legal é os óleos essenciais, porque um óleo ele vai ter um monte de coisas, digamos assim, ele vai ser parte cicatrizante, calmante, tal, uma coisinha. Então você acha mesmo que se um óleo essencial, ele tem lá a tabela dos produtos químicos, que pode ser para várias coisas, você acha realmente que quando você vai fazer uma terapia, aquilo vai para aquela parte ou ela vai pegar algo num todo? Porque terapia, fazer algo em questões energéticas, tanto para outras coisas, também com óleos essenciais, essa parte ali também que tem a dietoterapia, a fitoterapia, essas partes aí, o que acontece? Quando você pega mais sobre as partes da medicina alternativa, o que acontece? Ela vai pegar num todo, ela não pega somente no local, não é que nem você tomar um paracetamol que vai lá para aquela dor. Ah, vou tomar tal remédio para gripe e vai para aquilo. Não. O que acontece? Você vai pegando para várias outras coisas, você abre para várias possibilidades. Porque, querendo ou não, qual que é a causa raiz que está acontecendo essa dor? Realmente, essa dor aí que você tem, vamos pegar em uma dor de cabeça. Vamos pegar algo que às vezes, muitas vezes acontece, uma dor de cabeça. Qual que é a causa raiz dela? Está vindo de algum sentimento, alguma coisa que você está fazendo? Muitas vezes é algo simples que está te tirando alguma coisa. Muitas vezes é o próprio, olha o que pode ser também, muitas vezes é um próprio perfume que você está usando, algo que está ali no seu dia a dia que está te causando. Porque você acha que realmente é normal você ter dores de cabeça constantes? Alguma coisa é que está acontecendo. No meu caso, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, uns 3, 4 anos atrás, eu tinha dores de cabeça o dia todo. Todo dia tinha. Aí todo dia eu mandava benzer, porque passava, só que sempre voltava. E o mais engraçado é que era sempre o mesmo horário. Praticamente o mesmo horário ali voltava. Dá um time. Olha o que você falou. Olha, gente, o que a Maiara fazia com a dor de cabeça dela? Mandava benzer. O que é o benzimento? Ele funciona para quem? Primeiro, ele funciona para quem? Para quem acredita. Sério? Certo? Tá? O que é o benzimento, se não uma movimentação de uma energia? Né? Quando você para rezar, o que você movimenta? A energia de acordo com aquilo que você acredita. E aí, quando eu falo, você é um ser e tem um corpo, você é feito dessa mesma energia que movimenta o benzimento, que movimenta a reza, que movimenta todas as técnicas energéticas. E o seu estado de permissão e a sua presença de olhar para isso e dizer, ok, eu vou lidar com isso. Então, a partir daí, o que acontece? Eu começo a movimentar. E a gente gosta muito de brincar com isso, que quando você reconhece, solta. E tá tudo bem também, porque tem muitas coisas que a gente não está disposto a reconhecer. Que a gente, né, como a Mai falou e a Thay falaram ontem, tem muitas situações que nos levam a ganhos secundários. Que eu sei que você tem algo para falar sobre isso, né, Maiara? Né? Tem muitas dores, tem muitas intensidades que nos levam a ganhos secundários, que são, no momento que a gente não consegue perceber e reconhecer, confortáveis. Fala para nós um pouco, Maiara, sobre esses ganhos secundários. Eu só vou terminar aqui uma coisinha, porque tem uma jogatilha bem legal que aconteceu. Nessa época que eu estava com as minhas dores de cabeça, eu não conhecia Axis, não conhecia Barra, não conhecia óleos, não conhecia nada, só conhecia os benzimentos e ok. Aí o que eu fazia? Eu não tomava remédio, eu não curtia muito tomar. Aí eu comecei assim, tá, mas se eu causei isso, eu também posso reverter isso. Comecei a lidar assim, não, hoje eu não vou mandar benzer e vou tomar um chá. Peguei chá de camomila, cara, cliquei no arquivo. E eu disse assim, eu vou passar essa dor, não tô nem aí. Gente, fiquei 3 dias, tipo assim, com a minha cabeça explodindo. E depois passou, deu 3 dias e passou aquele negócio. Passou. E eu nunca mais tive. Às vezes dá, mas não com aquela intensidade, aquela, sabe? E passa. Aí que eu me toquei assim, o que é? Quando você tem a vontade realmente de passar aquilo, você passa. Porque não foi você que criou o negócio? Você pode descriar o negócio.
É só a gente querer. E o que aconteceu? Eu comecei a lidar naquela época o que estava acontecendo dessa minha dor de cabeça. Conscientemente eu sabia que tinha algumas coisas, então eu mudei aquilo e mudou. Então quando eu percebia que estava entrando na mesma linha, eu parava com aquilo. Porque é você perceber aquilo que você está fazendo e mudar aquilo. Porque se você quiser mudar uma dor e você não fizer nada para aquilo, pô, o negócio não vai mudar. Pode vir qualquer coisa. E o que acontece? É a sua vontade. Então, em primeiro lugar, tenha vontade. Queira que aquilo realmente vá. Não Escolha. assim, pegue, escolha. Não pegue que nem como ganho secundário. Né? Agora vai ser lindo, maravilhoso a gente entrar. Quantos de vocês não escutam assim de que tem uma pessoa que ela sempre tem uma dor? Sempre. Ela passa uma dor no joelho, começa a bexiga. Passa a bexiga, começa a dor de cabeça. Começa isso. E vai indo. Ela tem praticamente todas as patologias que possa ter no corpo. Ela tem. Normalmente é a nossa mãe, né? E muitas Carência. vezes. E o que pode acontecer? Quando os pais eles não estão preparados para deixar os filhos sair do ninho, o que acontece? Muitas vezes, quem não tem, muitas vezes não conhece. E já teve assim, mãe de fulano, tá sempre doente. Saiu a filha, o filho saiu de casa, começou a ficar doente. Voltou para casa, parou tudo. Sabe quando o filho fica uma semana em casa para cuidar da mãe ou do pai? Passou. Foi embora, nos 3 dias voltou tudo de novo. Vai em médico, não é nada, faz exame e tal, não aparenta nada. E isso continua. Só que olha o que é bonitinho. Você tem um ganho secundário de ter a atenção da pessoa. Isso muitas pessoas fazem. Criar uma dor para ter uma atenção. Isso é um ganho secundário. Por quê? Se eu estou aqui sozinha, não tenho ninguém, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma dor, porque assim pelo menos alguém pode vir aqui me ver. Quantos não são assim? Lembrando que Verdade, isso é inconsciente, né, Mayara? Você não inconsciente, precisa não é uma coisa pensar para assim. criar a dor. Não. E é comum as crianças também, né? Logo que Sim, quer saem para a chamar a atenção dos escola ou pais. quando os pais precisam Uhum. sair, né? Então não é que você vai parar para pensar, né? Vou Não. criar uma dor agora e alguém vai me dar atenção. Isso é completamente Uhum. inconsciente. Mas a dor aparece, você cria. Sim. Que na verdade, assim, o que acontece? Eu já falei, acho que em alguma live aqui. O nosso cérebro, ele tem, assim, a parte consciente mais ou menos 5, 8%, né? O nosso inconsciente, ele pega mais ou menos de 96, 89, por aí. Às vezes até um pouquinho mais. Ele comanda a nossa vida. O nosso inconsciente que comanda. Por que a gente fala assim? Por que numa sessão de barra, a gente vai muito ali no inconsciente? Você nem sabe o que foi que liberou, mas você tá zen. Aí você sai da sessão, às vezes você vai flutuando, né? Hoje eu tive troca, eu saí flutuando, sabe? E o que acontece? A gente mexe muito no inconsciente, porque é lá onde estão todas as nossas coisinhas. É lá onde está todas as nossas coisinhas lindas, maravilhosas que a gente já criou. E a o que parte acontece? mágica disso, né? Quem é que E a parte reconhece mais... Quem é que reconhece o que está no inconsciente quando você Uhum, está, por exemplo, fazendo uma sessão de barras, né? Quem é que reconhece o que está no inconsciente que pode ser eliminado uhum. porque não é mais contribuição? O seu lindo corpo. Porque é ele que, desde a sua existência, está contigo em todas as suas experiências e é nele também que estão as atuais, agora, nomenclaturas, né? Pegadas ou assinaturas energéticas de Uhum. outras existências e dimensões que talvez você já se conectou ou passou, ou inclusive vai enquanto dorme, enfim. Então, é o corpo que reconhece, porque às vezes as pessoas não entendem esse processo. Como que vai acessar uma caixinha lá e vai tirar crenças, padrões, medos, essas Uhum. coisas? Primeiro, isso tudo pode estar lá e pode estar gerando a dor, o desconforto, a ansiedade, a angústia, ok. Mas não é o terapeuta que vai começar a mexer ali, Não. catar, esse eu tiro, esse eu deixo, esse eu tiro, esse eu Uhum. deixo. Até porque a gente não acessa informações. Ele é tão mágico porque ele acessa essa energia e quem reconhece isso sim, vai embora, isso vai embora, isso vai embora. Neste momento, é o corpo. Então, é o nosso veículo, é onde estão as nossas informações. Mas veja, para você acessar o teu corpo, para a gente poder acessar o corpo, a energia, é o estado de permissão de cada um. É o quanto eu estou disposto a deixar que isso seja mexido, que isso vá embora.
né? Então é algo que muitas vezes fica incompreendido pelas pessoas e que assim muitas pessoas acabam não indo porque é um acesso de consciência e ficam com medo de que as pessoas vão acessar as informações, vão acessar suas histórias, as suas experiências, enfim. Não é isso, é um processo totalmente energético, onde há uma sinergia da energia do ser que permite que o corpo possa receber, acessar esse inconsciente e liberar o quê? Só o que não contribui. Como pode ser mais divertido, né? E mais fácil. E mais fácil. Porque que acontece assim, quando você percebe assim, os ganhos secundários que você está, muitas vezes você nem percebe, né? E essa parte do inconsciente da gente colocar alguma coisa aí, não é nós no consciente. O que é o consciente? É você estar aqui, eu tô aqui falando, tô aqui, né, explicando e tal. Eu sei que tem uma água aqui no lado, sei que tem... Isso é nós estarmos conscientes. Você sabe assim, amanhã é tal dia, blá, 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 tá. Só que no nosso inconsciente, não. O que acontece? A nossa mente, ela é temporal, ela não tem passado, presente, futuro, tudo é no agora. Então, se você emitiu qualquer sensação de que eu estou sozinha, pô, é agora. Então, agora você está sozinho. Por que a gente fala assim, vamos começar a liberar esses sentimentos, essas coisas ali. E vocês acham que a gente mesmo não se pega em lugares assim de que, nossa, tô sozinha, nossa, que raiva, que isso. A Nossa, eu gente também preciso de ajuda tem. para liberar isso aqui porque eu não estou dando Uhum, conta. Socorro, alguém faz alguma coisa. uhum. E o que acontece? Por quê? Muitas vezes a nossa mente é assim, se você não sabe lidar com ela vai lidar com você. Então, assim, ela pode ser a sua amiga se você saber domar ela. Agora, se você não sabe, ela vai ser sua pior inimiga. E o que ela vai fazer? Ela vai te colocar você contra o resto de todo mundo. Porque ela vai E fazer como sendo você a vítima e todo mundo como sendo os culpados. Porque você vai isso, começar a achar culpado por tudo, pela aquela dor. E isso é uma coisa assim. e lembrando que isso não se faz com controle, né? E sim com Não. presença e permissão, porque quando você Uhum, quer controlar, é como se nesse momento, minutos antes de começar aqui, a gente entrasse no espaço de que eu tenho que saber tudo, eu tenho que falar direitinho, eu tenho que estar bonitinha, uhum, e uma série de controles, né? Para vir e fazer a live, chega aqui e se borra tudo, né? Então não é o controle, e sim a presença e a permissão. É aquele espaço da escolha, que é quanto uhum, mais consciente ela for, mais expansiva. E é algo que a gente vai aprendendo, como a Mayara acabou de dizer. A gente também se pega numas saias justas, uhum, nas quais a gente precisa troca. Ela acabou de dizer, estava fazendo uma troca hoje. Porque afinal, enquanto nós estivermos com corpo físico nesta realidade, a gente está sujeito a todas essas cacas, né? E uhum, inclusive a todas as conexões. E isso é muito comum, porque como esse inconsciente, veja, a parte da mente consciente já é difícil dominar. Precisa de uhum, presença, de permissão e é um processo. Imagina todo aquele percentual que a gente não acessa. Então é o espaço onde você reconheceu que talvez não fez uma escolha tão agradável, ou se conectou com uma energia de Covid-19, ou de tantas pessoas que estão morrendo por conta disso, e aí você trouxe essa intensidade para o seu corpo. Quanto da intensidade que está no seu corpo é a vontade que você tem de curar quem está doente? uhum. Olha como isso vibra quando chega para você. E talvez é inconsciente. Talvez nas suas orações, talvez naquele momento em que você se conectou, você orou, pediu para tal, e é como se você pudesse ir lá e fazer essa cura. E aí você acaba fazendo o quê? Se conectando e trazendo um pouquinho de cada um que está doente para você. E aí onde é que isso fica contigo? No seu corpo. E aí ele começa a te dizer, Diana, solta um pouco isso daí, libera o que não é teu, devolve para o coletivo, devolve para a terra, devolve para o universo. Porque se está doendo, se está machucando, se está trazendo alguma intensidade, pode ter certeza que não é seu. Porque você não foi projetado para dor, para ansiedade, para Sim. angústia, para qualquer coisa.
Então, é o sinalzinho. Se você está fazendo algo que não está confortável, que o seu corpo está trazendo uma dor, uma intensidade, é o termômetro que está te dizendo, sai daí, escolhe outra coisa. É o termômetro Sai que dessa. está te dizendo, tem alguma coisa no qual o seu ser está se conectando, está buscando, está abrindo portas para essa energia vir, e é o seu corpo dizendo. Num estado de febre, num estado de enxaqueca, num estado de lombar, de dor de joelho, e aí se a gente entrar na linguagem do corpo, cada dor tem lá uma conexão, né? Que não é o caso aqui, mas é o veículo e é o termômetro. Se tem algo aí que está incomodando, pisca alerta. E às vezes não tem como saber de imediato o que é. E aí faz pergunta. O que é isso? O que eu faço com isso? Como eu lido com isso? A quem pertence isso? E veja, são perguntas que a gente sempre diz, não é para ter respostas. É para você se conectar, para o teu inconsciente ir para aquele espaço de conexão e reconhecer o que é isso. Não sei. Então não deve estar aqui. Então solta isso. Deixa fluir. E quando você está em permissão e na presença de você, quando você faz essas perguntas, vem aquilo que você queira fazer. É automático, não dá um segundo. Ah, eu posso fazer isso. Ah, mas isso não é meu. Você vai saber acessar as ferramentas para isso. Porque que quando a maioria das vezes, quando acontece com o consultório, vem uma pessoa ali, a primeira pergunta é: verdade, isso é seu? Olha, 90% das pessoas falam: sim, é meu, eu tenho essa dor. Aí eu falo assim: verdade, realmente isso é seu? Até que eles falam que não, só que tem pessoas que falam que sim. O que acontece? Quando você tem que estar na permissão e também na parte da presença de você poder acessar isso, isso não é seu. Quando você fala que isso é seu, essa dor sim é sua, você não, ninguém é culpado e tal, você vai trazer mais daquilo para você. Aí o que acontece? Muitas vezes você, se você já reconhece isso, que isso não é seu, você pode já liberar na sessão. E muitas vezes você vai indo, você vai patinando. Sabe quando você vai fazendo, e parece que nunca tem resultado? Por quê? Porque qual é o resultado que você está querendo aí? É aquilo. Agora você Porque, não reconhece que tem outras coisas. de novo, a gente vai para o espaço da manifestação, né? A gente quer saber como. Eu já tive vários pacientes que depois me ligam ou até me perguntam, tá, mas se eu vou devolver para os outros, para quem que eu vou devolver? Não tem CPF, não tem endereço, não tem um remetente que você tem que colocar aí. É a pergunta que faz a permissão de você se conectar com a devolutiva dessa coisa toda que não é sua. Porque, veja, a gente às vezes tem mania de, eu estava falando com a Maiara e agora ela foi para casa, mas me deu um mal-estar, assim, eu acho que ela não devia estar bem, eu acho que a energia dela estava meio carregada, meio coisa assim, porque, não, a Maiara que me passou isso. Por quê? Porque nós temos mania de associar a última coisa. Se você passou mal agora, você vai associar a última coisa que você comeu. Se você tiver uma percepção energética, parece que automaticamente você tem que conectar com a última pessoa que você esteve. Mas se ela é responsável por 5% e 95% do que ela carrega não é dela, verdade que foi ela que passou isso para você? Ou quando de repente vocês duas juntos se conectaram com um coletivo muito maior. Mas então é sair do como e só fazer as perguntas, né? Se você tiver qualquer dor e não lembrar de todas essas perguntas, use só uma. A quem pertence isso? A quem pertence isso? E tá tudo bem se num primeiro momento o teu consciente quiser empurrar para você. Você sabe que se tá doendo não é seu. Então fica na pergunta, às vezes precisa ficar meia hora, uma hora, às vezes um dia inteiro. O próprio Gellry, que é o fundador da técnica, diz: se você passar 3 dias para toda emoção, sentimento, pensamento, dor, intensidade que vier para você, perguntando a quem pertence isso, no terceiro dia você vai estar igual uma pluma. Vai estar livre, leve, flutuando. Porque às vezes, acreditem, nem a vontade de ir no banheiro é nossa. Experimenta perguntar. Essa vontade é minha? A quem pertence isso?
E isso para comer, então, Melhor ainda. Quando você vai no restaurante, você pega o prato assim, sabe? Tipo, você quer uma montanha. Aí você, em casa, você come uma colherzinha no restaurante. Porque isso é a gente captar a energia do coletivo, né, minha gente? É você tá aí. Que muitas vezes você consegue falar, né? Uau, chegou uma pessoa, ou foi para um lugar, o que é que você está se conectando, né? A gente tem um campo vibratório, a gente vai se conectando. E a nossa mente se conecta a isso, porque é ela que vai fazendo muitas vezes a junção disso tudo. Por que o Gary mesmo comenta? Faça 3 vezes a quem pertence. Eu já fiz isso. E fiquei tipo assim, uau. Aí depois eu aumentei para uma semana. Ficou tipo, né? É algo assim fantástico. Olha, se você acha que isso não dá certo, experimente. Não vai pelo que a gente está falando, só experimente, faça. Porque é que nem quando você faz uma. Você tá com vontade de comer alguma comida, né? E todo mundo fala que é boa, 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 boa. Mas você fica assim, ai, não sei se é bom, não sei o quê. Experimente, depois você fala se isso é bom ou não pra você. Né? Antes de você julgar, falar que isso e que aquilo, experimente, faça. E o que não existe nenhuma técnica não dá certo. Não tem um processo que não dê certo. só Tem a lembre que é sua a sua permissão permissão que faz dar certo. para dar certo. E quantos realmente nessa. Agora, bem legal ali, eu vi a palavra quarentena. Quantos de vocês que estão aí em casa, que estão comendo mais do que deveriam, ou estão se sentindo mais sozinhos do que deveriam? Né? E verdade, toda essa fome, toda essa solidão, verdade que tudo é seu? Ou é de outra pessoa? A quem pertence isso? Porque muitas vezes o que acontece? A gente acha que para nós se darmos bem, a gente está bem, a gente tem que estar no meio de todo mundo. Tem que ter ali um aglomerado de pessoas. Quando isso passou, você se sente tipo assim, uau, o que está acontecendo aqui? Então, uma das coisas que vocês podem perguntar legal de manhã é: quem sou eu hoje? Que grandiosas e gloriosas aventuras eu terei? Porque você não é a mesma pessoa sempre. Quando você faz isso, você começa a mudar também a sinapse cerebral, você começa a mudar os seus estímulos para você começar a melhorar. Então você não vai ser o mesmo de ontem. Você não vai sempre entrar naquela dor, naquele sofrimento, você vai sempre ser melhor. Por que sou eu hoje? Ah, eu posso fazer algo mais grandioso hoje, né? Como é que a gente pode se divertir mais, né, no dia? Uma coisa que pega muito nos fundamentos e qualquer curso do Axis que fala, a Diana aí pode dizer que sim, que é diversão. Qual que é a diversão da sua vida? O que é que a gente está se divertindo? Como se fosse Quando foi a começar a última colocar a vez que diversão. você se Quando foi, divertiu com você você tem lembranças ou tipo mesmo? assim, aparece aquele grilo assim no final e nem você procura, não acha. Então, como seria também a gente colocar diversão estando com nós mesmos, né? Eu sou uma E pessoa esse que me dou espaço muito da bem quando... diversão não é algo que precisa ser grandioso, não é algo que precisa Não. de uma festa, de uma montanha-russa, de um Uhum. parque de diversão. Talvez algo que te divirta é fazer uma Uhum. pipoca e sentar no sofá e tomar um chimarrão e comer pipoca. Mas é algo que talvez você não faz porque está Uhum. sozinho, né? Porque Ou se porque tem que... tivesse alguém, você poderia fazer. Uhum. É a gentileza que você não faz por você, é, é, é exatamente isso. O que você tem feito para você, Uhum. né? Quantas vezes é muito comum a gente estar sozinho em casa e falar assim: ah, não vou fazer almoço porque é só para mim. E aí eu vou comer, mas comer eu tenho que comer, né? Quer dizer, o meu Uhum. corpo precisa comer, eu nem preciso, né? Mas quantas vezes a gente entra nesse espaço de não fazer porque não é para nós, ou porque não tem ninguém para dividir isso conosco? Às vezes, se divertir com você e tomar um banho quentinho e demorado. Uhum. Sentar com a cabeça a mil pelo Brasil, ou com 300 coisas plugadas nela, que você entra num automático, como as meninas também falaram ontem, que você nem percebe que tomou banho. Quando viu, já saiu do banho. E aí, veja, é esse espaço que o seu corpo vai fazendo o quê? Com a sua alegria, com a sua diversão, com a sua expansão e com as suas possibilidades. Ele vai colocando tudo isso em pacotinhos. Ah, vamos Uhum. empacotar isso. Ah, não está dando importância, isso aqui não está sendo validado? Vamos empacotar.
Vamos empacotar? Vamos empacotar essa alegria? A diversão de estar consigo mesmo. Vamos empacotar? E aí o que acontece? O que é de fato teu vai ficando dentro desses pacotes. E aí vai criando o quê? Esse espaço em que você começa a procurar fora. Fora, fora. Muitas vezes na comida. Muitas vezes na conexão com doenças, com outras Num realidades, com relacionamento. sentimentos, com relacionamentos, com situações que precisam preencher esse espaço. Que num primeiro momento até parece ser saudável. Aí começa a passar o tempo e você começa a reconhecer que não é verdadeiro para você. Por quê? Porque não é de fato aquilo que realmente você é, ou aquilo que realmente que move você. Então, e aí o que acontece? O seu corpo começa a registrar essa intensidade. Esses pacotinhos vão ficando isolados e você vai ficando como se fosse um quebra-cabeça, né? Em pedacinhos para lá, pedaço para cá, pedaço para lá. E por mais que você tente, você não consegue se reconectar. Porque essa busca fora. E aí nós temos uma intensidade que é muito recorrente diante da questão das dores, que não cabe a nós, porque não é da nossa área, mas a questão do medicamento. Doeu, pá, vou tomar alguma coisa. Doeu, vou tomar alguma coisa. E às vezes, na grande maioria das vezes, a dor de cabeça é algo que você engoliu, mas não digeriu, e tá ali remoendo, e não se trata nem da comida, e sim de algum sentimento, alguma emoção, alguma experiência, e aí começa a latejar a cabeça. Você vai lá e toma um remédio. O que você faz? Você vai começando a carregar o seu fígado. E aí você, de fato, vai criando uma intensidade na realidade física. Mas quando, na verdade, às vezes é só um não que não desceu, ou algum sim que saiu meio atravessado, mas que está aí, né? E então esse campo, cada vez ele é mais expansivo, só que é um espaço em que não é cognitivo, é energético. E por isso a gente tem muitas barreiras para enfrentar com relação a isso, porque nós somos do palpável, daquilo que realmente vai lá e não, se eu tomei o medicamento, então agora, né? Quando a gente busca o medicamento, a gente quer o quê? Melhorar. E às vezes o processo energético, a melhora, ela vem, mas ela vem num processo. Às vezes ela vem mais rápido que remédio, né? Mas é o espaço da permissão. Às vezes demora. Porque às vezes você não está pronto para acessar tudo aquilo que talvez você imagina. E o universo gosta de fazer umas brincadeiras, né? Porque ele sempre está pronto para te dar o que você pede. Nós mesmos trabalhamos na sexta, né, Mayara? Peça e receberás. Mas veja, para você receber tem que ter espaço. E às vezes o seu lindo corpo está tão cheio de coisas que não tem espaço para aquilo que você está pedindo. E às vezes aquilo que você está pedindo você nem tem condições de lidar. E aí existem outras linguagens que diz, né? Não me deu o que eu pedi, mas me deu o que eu precisava. Enfim, né? Assim, são vários contextos que se encaixa essa situação. Mas a mensagem final, eu acho que assim, da minha parte se está doendo, se está incomodando, se está desconfortável, começa a abrir essas caixas, começa a entrar nos espaços das perguntas, ou procura algo que possa ser uma contribuição nesse sentido, porque se dói, se tem intensidade, se tem desconforto, não é seu. Você não foi projetado para dor, para intensidade, para doença. E muitas vezes, inconscientemente, você se conecta e cria isso. E é como diz a Mayara, se a gente cria, a gente pode reverter. A questão é que às vezes sozinha a gente não consegue. Veja, a Mayara foi teimosinha, né? Pegou um chá de camomila, ficou 3 dias com dor, mas até que ela reverteu. Mas aí, quem é que está disposto, por exemplo, a ficar no chazinho e ficar 3 dias para reverter a dor? Porque provavelmente nesse espaço onde ela ficou dizendo, eu vou reverter isso, eu vou reverter isso, eu vou reverter isso, ali é que teve o remédio, não no chá. Porque teve a reprogramação. Ou seja, a escolha de que, ok, não interessa o que está aqui. Eu escolho que eu não quero mais isso. E aí eu vou usar o chá, porque é o concreto que eu preciso. Hoje, Mayara, você iria usar o chá?
Não. Só se o meu corpo realmente está requerendo algo que está nesse chá. Porque a gente faz perguntinhas, né? E se ele quer para uma delícia do corpo, qual consciência aqui? E vem. Muitas vezes é uma coisa assim, é algo assim, uma planta, a gente puxa energia daquilo. Então tudo é. Por que é tão difícil de acreditar em energia, né, minha gente? Por quê? Porque a energia muitas vezes você não vê. Agora, se você vê, você acredita que está dando negócio. Porque muitas vezes você não acredita que falando vai resolver. Porque você acha que falar é só por falar. Não vai adiantar nada. Por que que Né? tem gente que fica maravilhado quando alguém está com uma dor insuportável e a gente chega e coloca a mão e aí pergunta assim, lá dentro da nossa cabeça, o que é isso? O que se faz com isso? A quem pertence isso? E de repente faz um, dois, três e olha para a pessoa, cadê sua dor? Não sei, sumiu. Cadê? O que que você fez? E aí a gente chama a gente de bruxa, né? Mas tá tudo bem. As bruxinhas são auto atualizadas, tá? Qual curso que precisa para fazer isso? A sua permissão, a sua conexão. E aí os cursos, todas as formações, elas vão te dar ferramentas que vão te apropriar mais disso. Mas quando você resolve olhar para isso e dizer, chega, sai daqui, que isso não é meu. Às vezes não vai na hora, mas se você ficar insistindo... Ó, a Fer diz que sabe bem o que é isso, né? Eu tive uma experiência legal com a Fer e com o Emerson, que é o esposo dela. Tipo assim, põe a mãozinha mágica e tchau, cadê a dor? E às vezes, às vezes o corpo cria isso exatamente para a pessoa começar a olhar para isso e dizer, uau, isso funciona. Né? Porque às vezes a pessoa é tão descrente, aquilo que você vinha falando, que como é tão difícil acreditar nisso? Nós não fomos projetados para acreditar nisso. E não tem nada de errado em não acreditar. Porque cada um vem das suas crenças, né? Aí tem cunho familiar, religioso, uma série de coisas. Mas é aquela coisa que é bíblico, né? Se botou o dedinho lá e sentiu, opa! Então é real. Jesus mesmo, ele colocava a mão para dizer que esse negócio ia, mas não que realmente precisava, né? Tem umas locais que ele falava que necessariamente não é a mão, e sim a energia emanada para aquilo. Quantas vezes Jesus curou lá na Bíblia só com a presença? Muitas vezes ele colocava a mão, muitas vezes ele chegava e dizia, levanta e vai. E o milagre acontecia. E aí, se nós somos filhos de Deus, irmãos do Jesus poderoso, será que esse poder não está em todos nós também? E outra, ele estava com um corpo físico. Ele não veio em espírito, em um ser, um corpo todo. Não, ele veio no corpo. Então, tipo, igualzinho ao nosso, né? Por que a gente não consegue? O que está acontecendo? Né? Se você está aí reclamando e tal, como seria você olhar para isso e parar de reclamar? Procurar alguém para te ajudar, procurar um auxílio, uma contribuição para você. Porque não adianta você ficar ali falando que me dói isso e aquilo e você não procurar ninguém. É a mesma coisa assim. E também não adianta você procurar uma pessoa e dizer assim, ai, mas aquilo ali não vai funcionar. Porque ou querer bobagem, que ela resolva o seu problema. Ou querer que o terapeuta vai resolver. Aí você diz assim, ah, eu vim aqui, agora você toma. Pô, vou tomar o quê? A permissão é sua. Você que vai fazer isso acontecer. E quando você vem realmente com a intenção de que sim, eu vou liberar aquilo, vai, o negócio acontece. Porque é uma eu não me troca interessa também o que energética. você vai fazer, eu escolho que eu vou sair daqui bem. Pronto, já é o suficiente. Porque aí o que você dá? A permissão. E aí, claro, a técnica, as ferramentas vão mexer e movimentar com mais intensidade essa energia do que você lidar com isso sozinho. Sim, Fábio, muitas das situações desconfortáveis nós criamos para poder reconhecer aquilo que de fato é verdadeiro para nós. Aquilo que vai ser uma contribuição. Então, assim, o universo é muito sábio. E ele está sempre à disposição. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente insiste tanto numa situação que ele tem que criar outra para que a gente possa olhar para o outro lado, né? Eu já brinquei aqui numa questão assim, quer saber como você pode fazer diferente? É muito difícil, mas você pode. Tira daqui e olha para cá. É uma possibilidade que você não está acostumado.
porque é sempre aqui, né? Então é algo que não é buscar o errado, não é se julgar por as coisas não estarem acontecendo, por talvez nesse momento ter uma dor no seu lindo corpinho. Pergunta para ele, corpo, o que você está querendo me dizer que eu não estou entendendo? Qual é a consciência que está aqui? O que se requer com isso? E não tem a pergunta certa também, né? Não. Tem o fazer a pergunta que você vai percebendo. Só não queira saber por quê e como faz para tirar isso, né? Porque se você soubesse como você trouxe isso, você sabia como você devolveria isso. Veja, isso veio para você sem manual de instrução. Veio vindo, veio somatizando, veio carregando aí. Então agora vai devolvendo no espaço de devolver aos pouquinhos também e da forma como você percebe e como é verdadeiro para você, né? Então existem várias formas de movimentar toda essa energia, mas permissão e presença é o começo. As perguntas são as ferramentas que vão ajudar a movimentar isso. E aí, se quiser mexer lá no fundinho e limpar isso de vez, daí tem terapia, né? Aí a gente pega. Aí tem um monte de coisa. Porque o que acontece, isso que a gente, só para mim finalizar, Mayara, já me deixa falar, porque isso que a gente fala é de forma generalizada. É o que funciona para todo mundo. Agora, se você escolher algo específico para lidar com algo que você percebe que talvez sozinho você não consegue lidar, pronto. Aí a gente desenvolve e trabalha com ferramentas específicas para a sua situação. Porque aí a gente entra na percepção do que está acontecendo. Quando é no coletivo, é essa coisa arada toda aí que a gente fala. De minha parte, gratidão, porque eu já falei demais. E você tem mais 7 minutos. Opa, tenho tempo. Acabei de perguntar assim, nossa, confia a Diana me dizer qual que é o horário. Olha ali, funciona. Viu? Mágicas, milagres, mágicas. O que é? Que é peças e receberá? Sabia? Ao vivo ainda, como pode ser mais divertido, como pode melhorar. E realmente, assim, peça e receba. Então, uma jogatina muito legal é: universo, mostre-me o que é o receber. O que é o receber? Muitas vezes você não sabe o que é receber, você não sabe nem receber um presente, né? Quantas pessoas, assim, quando ganham um não precisava. Pô, a pessoa tá te dando, receba, diga obrigado e ok. Sabe? Não torne aquilo não acessível para você. Perceba que existem várias coisas que você pode, sim, a gente pode lidar com tudo isso e pode realmente ser uma contribuição para liberar isso. Então, o que acontece? Reconheça que não é só você que está com dor, tá? Nós também temos dores, muitas vezes que pega. Ou vocês acham que muitas vezes quando a gente está fazendo um curso, alguma coisa, tem ali uma perguntinha, tu acha que às vezes a gente não se conecta com aquilo? Às vezes a gente pega aquilo para nós também. Quando às vezes pega a questão assim, abusos, relacionamentos, dinheiro, muitas vezes a gente traz para o físico. Então também tem dores no físico por conta disso, né? Quantas vezes, né, Diana, a gente está fazendo os cursos, fala uma questão, pega alguma coisa dali. Então o que a gente faz? A gente facilita e vai embora o negócio. É algo que me veio aqui, Mike, só para, né, agora eu vou te interromper de novo. Eu estive em São Paulo com o Gary e teve uma fala dele que talvez ela seja bem pertinente nesse momento aqui, porque de repente algumas pessoas estão se perguntando, tá, mas e quando as dores acontecem nas crianças? Primeiro, crianças acima de 7 anos estão materializando e criando as suas escolhas, muitas vezes a partir do inconsciente. Mas até os 7, é o Gary que fala isso, não sou eu que estou falando, estou repetindo. É a mãe. É algo que está na mãe. E às vezes a criança está tentando curar na mãe, está tentando chamar a atenção na mãe, desenvolve um quadro de gripe, de alguma coisa respiratória, febril, tem toda essa questão. Então, num outro momento, a gente pode estar falando sobre isso, mas é algo que até os 7 anos, a criança não tem essa parte de criação sozinha, é conexão pura com a mãe. Então, a mãe está vivenciando e a criança está reproduzindo.
E isso realmente é algo que eu ia ter falado e acabei esquecendo. Gratidão por ter falado isso. Não é 4 só no minutos. ato. É em outras sectas também que falam que a criança fica inteiramente ligada com a mãe até os 7 anos. Por que vocês acham que quando um bebê tá recém-nascido, que tá tomando leite materno, às vezes é branco, às vezes fica amarelo? A mãe cria ali toda essa parte para lidar com a criança. E não é de menos, às vezes, né? Você vê, às vezes, algumas mães pegam na criança assim, ok, tem várias outras coisas que a gente não vai entrar agora. Então, enfim, para finalizar aqui, eu peço a gratidão de todos vocês. Então, gratidão por vocês terem assistido, né? Terem ficado aqui. E perceba, assim, não se julgam sendo as piores pessoas por estar com alguma dor, estar com alguma coisa. Não, esquece isso. Porque perceba, você não é perfeito. Então não queira ser perfeito no mundo onde há dualidade ainda. Então não fique ali se achando culpado, se achando não merecedor, isso e aquilo. Seja você e procure essa contribuição para você. Você não precisa lidar com isso sozinho, sabe? Você sabia que tem pessoas aí que podem auxiliar para você? Se você está com alguma coisa, procure alguém. Não fique aí sofrendo, porque quanto mais você sofre, pior vai acontecer. E a gente nem entrou no caso de doenças que voltam para você. Quantas pessoas que tiram partes do corpo e voltam tudo de novo? Nem vou entrar no nome que acontece. Por quê? Você lidou com a questão ou você só tirou ali para encobrir um pouco e depois aquilo volta? Então perceba o que está acontecendo aí. Não se julgue, não se culpe, seja você aí. Seja a vulnerabilidade e a permissão de poder acessar isso e poder liberar isso no seu corpo. Porque os terapeutas, os praticantes, facilitadores estão aí para te auxiliar a liberar isso. É aqueles que têm as ferramentas para isso. Só que você também é um percentual muito grande nessa questão. Porque nós fizemos o nosso trabalho. Agora, o quanto você está disposto realmente a receber? O E se primeiro realmente a passo gente recebe... da vulnerabilidade é você trazer a sua dor para você reconhecer que ela está em você. E aí depois você permitir que alguém possa te ajudar. Tem uma live Isso inteirinha mesmo. sobre isso. E realmente, é assim umas coisas que quando a gente começa a pegar, a gente vê que é mais embaixo, sabe? A gente acha que é só uma coisa assim normal, mas né, quando a gente começa, daria umas horas aqui, mas enfim, seria isso. E gratidão por tudo, né? A gente tá aí já finalizando as nossas lives, então se você perdeu alguma, corre lá pro canal do YouTube, que estão todas lá postadas, então tá bem tranquilo. E não se esqueça, juntos somos mais fortes, né? Porque juntos somos mais fortes. Porque se eu vibro numa conquista de ser melhor, de conseguir algo melhor, você também vai conseguir. Porque a gente vai emanando e vai criando aquilo como sendo real e verdadeiro. O mundo não é feito de energia? Átomos. Não é tudo feito de átomos? Então, começa a você mudar que você Vamos muda se o outro. Não queira conectar todo mudar o mundo e outro. pipocar na consciência. Não queira mudar o outro, mude você mesmo e você mude o mundo. Sendo você mudando o mundo. Tem o livro do Den sobre isso. Sendo o Então, convite para os outros mudar também, né? isso mesmo. Então, gratidão a todos. Até mais. Beijinhos. Valeu, até Gratidão, Diana, mais. gratidão. Até.